É com muita alegria que a Flor de Bananeira apresenta o evento Meu Papel no Mundo, em homenagem aos artistas papeleiros. Recebemos hoje Leonardo Gomes, da Papel Ecos, com o tema Papel Artesanal e Artes Gráficas, entre plantas e clichês. Esse evento é em parceria com a Unipaz, Museu Vivo da Memória Candanga, Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Me chamo Leonardo Gomes e eu sou papeleiro. Meu encontro mais definitivo com a papelaria se deu por conta do meu trabalho na área das artes visuais, em especial na área de desenho e das artes gráficas. A questão de pensar o papel como suporte em seus limites e possibilidades fizeram com que eu buscasse me aprofundar e estudar o ofício da papelaria. Eu tive a oportunidade de estudar com duas pessoas muito especiais que me introduziram nessa arte. A Ellen Ikeda, que é restauradora e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Tecnológicas da USP, e o Kamori, artista visual e introdutor da fibra de koso no Brasil, uma espécie de amoreira nativa do Japão. Atualmente, eu sou educador no curso de Artes Visuais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, e atuo na formação de artistas e arte-educadores. A compreensão dos elementos básicos como tinta, matriz e suporte, em função de técnicas tradicionais e alternativas para os meios impressos, são trazidos em nossa oficina, bem como o respeito aos materiais, aos processos e às pessoas numa perspectiva social e ecológica. Em meio a uma série de técnicas, não custa destacar que o papel tem um lugar cativo em nossas atividades. O Papel Ecos nasce como um projeto de extensão universitária da FMU em São Paulo, no ano de 2017, cuidando do material impresso da instituição que seria descartado como lixo. No ano seguinte, o projeto se amplia para estudar o material orgânico descartado na feira de rua, que ocorre semanalmente em frente à faculdade. Da feira, o bagaço da cana-de-açúcar foi a primeira fibra que tivemos a oportunidade de trabalhar e estudar com mais profundidade. Também tivemos a oportunidade de trabalhar com outros resíduos, como a palha de milho e a coroa de abacaxi, e com fibras provenientes de podas de plantas, como folhas de bananeira, espada de São Jorge e agave atenuata. Nesse horizonte, as atividades do Papel Ecos se dividem em 3 núcleos de trabalho. O primeiro, o núcleo de formação, que oferece uma capacitação básica no ofício da papelaria. Nesse núcleo, a pessoa tem a oportunidade de conhecer os instrumentos básicos presentes em uma oficina, assim como de técnicas e procedimentos para a feitura do papel artesanal. O segundo núcleo de trabalho diz respeito ao núcleo de pesquisa em celulose e papel artesanal. Nesse núcleo se cruza a área das artes visuais com as ciências biológicas. No grupo de estudo, investigamos tanto a celulose, que é a nossa matéria-prima fundamental para a produção do papel artesanal, quanto os modos de transformação do papel para cada técnica específica. Assim, reservamos um momento para a leitura, para a pesquisa e para o debate, visando compreender o papel artesanal tanto numa perspectiva artística quanto numa perspectiva científica. Como uma terceira frente de trabalho, no núcleo experimental se abrem as possibilidades de utilização do papel artesanal em seus diferentes usos e aplicações. Esse é o momento em que a gente coloca à prova nossos papéis, escolhendo técnicas e linguagens diversas para a utilização do papel artesanal produzido na oficina.
Nesse sentido, tenho desenvolvido minha pesquisa na papelaria, procurando conhecer as bases das diferentes técnicas papeleiras, buscando a ampliação da pesquisa através da leitura e do uso de diferentes fibras naturais, assim como também no desenvolvimento de papéis para diferentes técnicas de arte, em especial as artes gráficas. Neste horizonte, a produção do papel artesanal voltado para as artes gráficas é um tema que tem tomado minhas reflexões mais antigas e atuais na papelaria. Assim, a pergunta que orienta a pesquisa é: como fazer o papel artesanal para receber diferentes técnicas gráficas? A resposta a essa questão vai ser encontrada nos fundamentos da papelaria. Sem dúvida, cada etapa deve ser pensada, pois implica na produção final do papel. Pensando no cruzamento das artes gráficas e do papel artesanal, e de maneira mais específica as fibras naturais provenientes das plantas e das matrizes de metal, as quais chamamos de clichês, alguns pontos estratégicos merecem destaque, como o controle de gramatura, a encolagem, a resistência ao tracionamento e a relação entre tinta e papel. As calcogravuras ou gravuras em metal são classificadas como matrizes a entalhe ou a êncavo, pois a tinta é transferida das partes baixas para o suporte, como no nosso caso o papel artesanal. Por isso, o controle de gramatura é fundamental, porque para realizar a impressão desse tipo de matriz é preciso uma prensa de cilindros, que pode pressionar o papel entre 200 kg e 5 toneladas. Como pensamos o papel como um todo, o controle de gramatura está ligado ao tipo de fibra. Nesse sentido, tanto o papel reciclado, geralmente advindo do eucalipto e do pinus, quanto de fibras primárias, como por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, a bananeira, a palha de milho, a espada de São Jorge, o algodão, a fibra de coco, o curauá e a agave atenuata, se mostrarem em nossa pesquisa adequadas à impressão de gravuras em metal. No caso do papel artesanal reciclado, por se tratar de uma fibra secundária, ou seja, uma fibra já processada pela indústria papeleira, a gramatura que mais utilizamos está em torno de 160 a 180 gramas por metro quadrado, pois advém, em geral, de fibras curtas, que é o caso do eucalipto e do pinus. Deste modo, o comprimento médio da fibra e a retenção de água são fatores que apontaram para a necessidade de aumentar a gramatura do papel para passar pelo processo de impressão a êncavo. Em relação à encolagem, que é uma etapa que visa controlar a penetração da água no papel, foi preciso um aumento na carga interna da massa para esse processo de impressão, que solicita a umidificação da folha de papel para entrar em contato com a tinta depositada nas partes baixas da matriz. No geral, utilizamos o CMC, carboximetilcelulose, um polímero derivado da celulose por ser atóxico e de origem vegetal. Também adicionamos, quando necessário, colagens externas, realizadas após a formação da folha de papel, como a gelatina, a maisena, a goma laca, a goma arábica, dentre outras, isso dependendo da quantidade de água e da relação entre tinta e papel solicitadas no processo de impressão. Como cada planta apresenta um caráter específico, as fibras primárias das diferentes plantas que citamos anteriormente, no tocante à gramatura, encolagem e atração, respondem de modo diferente. Isso porque, devido ao comprimento da fibra ser maior, permite mais resistência à atração e aceita uma maior quantidade de água sem absorver, quando comparadas às fibras de papel reciclado. Isto tem implicações diretas no papel artesanal voltado para a impressão gráfica de matrizes a êncavo, como menor gramatura e pouca carga ou nenhuma de encolagem. Nesse caso, a gramatura pode chegar a ter em torno de 30 gramas por metro quadrado e não é preciso nenhuma encolagem, como é o caso das fibras do bagaço de cana-de-açúcar, da bananeira, da fibra de coco, do curauá e da espada de São Jorge. A fibra de algodão foi preciso adicionar uma encolagem no processo de impressão, pois retém água com mais facilidade. Estes pontos levantados foram um pouquinho da pesquisa que venho realizando em relação à papelaria e aos meios de impressão a êncavo, derivados da gravura em metal. No entanto, outra dimensão que tem me tocado ultimamente é o papel em sua liberdade e autonomia artística. Não mais como suporte de arte, mas ele próprio como arte,
através dos encontros de diferentes fibras que nos contam histórias das mais diversas em suas tessituras. Quem sabe, em uma outra oportunidade, possamos nos encontrar em meio a essas tramas do papel.